eu queria apresentar a vocês o livro As Cartas de Cristo. Que foi escrita no ano de 2001, mas apresentada ao público no ano de 2011, onde neste livro Jesus relata toda a sua vida quando esteve encarnado entre nós na Palestina. Seus ensinamentos são muito importantes, porque destroem barreiras, as expectativas que nós tínhamos no nosso coração. E assim, hoje, na carta número 4, das páginas 125 a 128, Jesus nos orienta o que aconteceu após a sua crucificação. Qual foi o destino dado ao seu corpo físico? Esse assunto é muito falado, mas não explicado, que no decorrer dos milênios, nas religiões, em todas as religiões, tem dado muitas controvérsias. E segundo suas palavras, seus ensinamentos, ele nos conta que após a sua crucificação, estando morto o seu corpo, seu espírito foi elevado dentro de uma luz radiante e indescritível. Jesus foi envolvido no calor das energias sublimes e no consolo do amor nunca experimentado por nós. Ele teve a sensação de louvor, teve a certeza do dever cumprido, sentiu dentro de si um êxtase universal, um contentamento além de qualquer coisa que a nossa condição humana possa conceber. Mas depois da morte do seu corpo físico, como foi o sepultamento? Ele nos conta que ele sabia, ele falava, ele orientava os discípulos, sabia de antemão o que ia acontecer. Jesus possuía um amigo nas redondezas de Nazaré. Esse amigo chamava-se José de Arimateia. Ele era essênio. Então, Jesus secretamente combinou de antemão com o amigo José de Arimateia que depois de sua morte física levasse seu corpo para o túmulo da família de José de Arimateia, que ainda permanecia sem uso. Ali orientou para que o seu corpo fosse ungido
segundo os costumes da família antes do pôr do sol. Vejam que explicações maravilhosas dadas por Jesus no livro As Cartas de Cristo. E ali, depois de ser ungido, quando a noite chegasse, José, auxiliado por 2 seguranças de confiança, levaria o seu corpo a uma montanha, ali nos arredores da Galileia. E ajudado também por algumas pessoas de sua família. Orientou que ali existia uma pequena gruta, a mesma gruta que deu abrigo a Jesus na juventude, quando, segundo ele nos conta na carta número 1, ele se considerava um jovem infeliz e em disputa com o mundo. E ali, na pequena gruta, aconteceu o embalsamento do seu corpo. E logo após, a entrada da gruta foi fechada, foi reconstituída para evitar futuros intrusos. Jesus ressuscitou dos mortos. É uma crença que está entre nós até os dias de hoje. Mas, segundo suas palavras, essa história foi inventada na época pela mente daquelas pessoas que não sabiam como explicar a sua morte, sendo que Jesus não era um malfeitor comum. Então, vamos pensar. Por que Jesus teria necessidade de um corpo físico para continuar vivendo em outra dimensão? A grande verdade é que esse mito persiste até os dias de hoje. Aconteceu que todos os cristãos posteriores aceitaram cegamente esse dogma que persiste até os dias atuais. Vamos usando da razão e pensar nisso com muito cuidado. Se Jesus foi liberado de um corpo terreno e viveu a passagem a uma dimensão superior de consciência universal, por que ele quereria voltar à Terra entrando num corpo físico outra vez? Esse corpo físico impediria suas viagens posteriores nos reinos espirituais mais elevados. Jesus nos ensina que as coisas que nós, seres humanos, vemos e experimentamos são manifestações vibratórias
da nossa consciência, que acabam por produzir o cintilar de minúsculas partículas que criam esse aspecto de matéria sólida que nós vivenciamos. Agora, quando as energias de nossa consciência mudam também os aspectos, as aparências da matéria. Assim, foi possível que Jesus se concentrasse, baixando sua frequência vibratória até o ponto de se tornar visível aos seus discípulos, porque os discípulos estavam desesperados e era preciso dar a eles o ímpeto, a coragem para continuar a obra começada, a obra que Jesus começou. Então, serve de lição para todos nós. Precisamos aprender sobre a nossa consciência, porque uma consciência individualizada que já ascendeu até os portais da dimensão criativa universal se transforma em luz individualizada. Portanto, era o caso de Jesus. Ele não necessitava mais de um corpo para se expressar e desfrutar de tudo que a consciência gloriosa podia conceber nos reinos espirituais mais altos. E nós, enquanto vivemos sobre a terra, nós permanecemos ancorados em certos padrões de frequências vibratórias, porque estamos presos num corpo com nossas próprias necessidades. Então, fica difícil para nós. Jesus e Deus compreende. A nossa imaginação sozinha não se eleva além de nossas experiências passadas. Ficamos então confinados no passado, projetando nosso futuro. Mas nós precisamos crescer e evoluir. Então, a cada passo, nós temos uma visão mais elevada e assim nós vamos formulando as novas metas. E a cada passo, vamos trabalhando e trabalharemos para a purificação da influência dos impulsos de ligação e rejeição da existência terrena, porque o objetivo é transcender o nosso ego. E assim, de etapas em etapas, vamos vivendo. E chegará um dia em que em nós acontecerá a morte do ego em nossa consciência. Então, nos sentiremos
e estaremos plenamente vivos no Pai Consciência Amorosa. Nesse estado futuro é que todos nós nos sentiremos encontrando a realidade do reino dos céus em nossas vidas e ao nosso redor. Palavras de Jesus. Ele nos diz: para que a humanidade alcance a morte do ego, esses picos de amor e alegria, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina. E vim agora espiritualmente, através dessas cartas, falar ao vosso coração. Da sua parte, busque, ore, medite para receber a inspiração. Faça força para abrir a sua mente, para receber a força, o poder, a inspiração do Pai, Consciência Amorosa. Leia as cartas, releia, para que elas sejam absorvidas em sua consciência. Essa luz que Jesus fala não é a luz da eletricidade comum que nós estamos acostumados, mas sim a luz da natureza, da consciência universal que ele descreveu com tanto amor na carta 1. E melhorados, espiritualmente mais elevados, quando você aprender a irradiar a luz, você promoverá o crescimento, o desenvolvimento do seu espírito e de qualquer ser vivo da natureza. E assim todos viverão em harmonia e prosperidade. Afinal, em matéria de sentimentos, você estará experimentando o reino dos céus. E na carta número 4, Jesus nos diz: não se iludam. Ao apresentar essas cartas ao mundo, haverá recriminações, condenações, pensarão que são coisas do diabo, exatamente como quando eu ensinei na Palestina. Por isso eu peço ânimo e coragem a todos. Considero que aqueles de vocês que suportarem até o final sentirão em si o elevar da consciência e descansarão na paz e alegria no reino de Deus. Como são importantes os ensinamentos de Jesus.
porque eleva o padrão de nossa consciência. Uma vibração mais elevada, um entendimento superior. E nos sentimos mais leves, libertos, agradecidos, ao compreender que o nosso Mestre amado Jesus não desistiu de nós. Poderia ter se misturado às luzes do infinito quando terminou sua missão terrena. Porém, ele prometeu ao Senhor da vida, no início em que a terra estava sendo formada. A nossa terra foi idealizada por Deus, pelas inteligências superiores, para receber a nós, espíritos doentes de orgulho e egoísmo. E ao tomar para si a condição, aliás, a condução do nosso planeta, Jesus prometeu a Deus: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será deixada de lado. Portanto, Jesus sempre esteve entre nós, nos orientando, nos amando, como só o seu coração glorioso poderia amar. E nós o agradecemos e louvamos, Senhor, do mais profundo do nosso coração. Que assim seja.